diferenciação automática. E aí eu vou apresentar, de fato, né, o método de feixes em níveis, né, que é o método que eu me propus a estudar agora no mestrado. E aí eu vou mostrar o problema teste que a gente utilizou para validar o algoritmo, né, que é o problema da árvore de Steiner euclidiano, e mostrar os experimentos numéricos que a gente realizou até o momento. Bom, então, por que estudar a otimização não suave, né? Muitos dos problemas, né, do dia a dia, do cotidiano, eles são muito grandes, muito complexos, para a gente tentar resolver eles de forma direta, né? Então, às vezes, para a gente conseguir resolver esses problemas, a gente precisa decompor ele em problemas menores, né? E aí isso causa, né, acaba gerando essa característica de não diferenciabilidade no nosso problema, né? E aí, um exemplo muito comum disso é quando a gente tem, por exemplo, várias usinas de energia elétrica, né? E a gente gostaria de minimizar o custo da produção dessa energia elétrica, mas satisfazendo a nossa demanda, né? Então, esse é um problema que ele é, de fato, conforme você tem um número muito grande de usinas, o problema fica muito grande e é inviável você resolver ele de forma direta, né? Então, você precisa decompor ele e ele acaba ganhando essa característica não suave. Outro problema muito simples são funções lineares por partes, né? Eu até coloquei aqui interpretação geométrica. Se a gente pega aqui várias, né, funções lineares, e assim, azul é uma função linear por partes, ó, a gente vê que ela é não diferenciável justamente por conta desses bicos, sabe? Essa quina que forma no gráfico, né? Então, bom, o nosso problema, né, de interesse vai ser minimizar uma função f de x, com x pertencente ao Rn, né, onde f é uma função convexa, mas ela não necessariamente é suave. Então, aqui eu trouxe até um exemplo em R3, ó, se a gente verificar, essa função aqui ela é praticamente diferenciável em todos os pontos, com exceção desses três. Eu não sei se vocês enxergam, eu até deixei eles enfatizados aqui, ó, em azul. Né? Nesses três pontos aqui, a nossa função ela não é diferenciável. E note que justamente o nosso minimizador global aqui é justamente um desses pontos de não diferenciabilidade, né? Então, a ideia de subdiferenciabilidade é uma das coisas que a gente vai precisar para conseguir caracterizar as soluções, a solução do nosso problema, né? E aí, nada mais é do que um vetor que consegue fazer uma aproximação linear por baixo, ou seja, que ela consegue subaproximar a nossa função, né? Se a gente olhar essa equaçãozinha aqui, isso aqui é similar ao polinômio de Taylor de primeira ordem, só que aí no lugar desse S seria o gradiente, né? Como nesses três pontos aqui a gente não consegue ter um gradiente, né? Então a gente precisaria substituir por alguma coisa que ainda mantesse, né? Ainda fosse uma aproximação por baixo, né? Então essa vai ser a nossa definição de subgradiente, né? Eu coloquei isso aqui, né? Com mais rigor matemático, né? Que é basicamente isso. E o conjunto de todos os subgradientes, né? No ponto, né? De uma função, a gente vai chamar ele de conjunto subdiferencial, que é um conjunto sempre não vazio, fechado e convexo, né? Que a gente pode pensar, se a gente está num ponto de diferenciabilidade, então, pelo menos o gradiente da função vai estar lá, né? Se a gente está num ponto de não diferenciabilidade, então a gente vai ter vários, né, subgradientes aí que vão satisfazer a nossa equação. Eu trouxe um exemplo geométrico para ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, aqui eu trouxe a função módulo, né? E eu quero fazer uma aproximação linear para ela no zero, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho isso aqui para vocês enxergarem melhor. Então, se eu quiser, né, fazer uma aproximação linear no zero, a reta, né, que eu vou fazer essa aproximação, ela tem que ter inclinação entre menos 1 e 1, né? Veja, os subgradientes da função módulo no zero é menos 1 e 1, que seria, né, a inclinação dela vindo pela esquerda e pela direita, né? Então, dá menos 1 e 1. Como o subdiferencial é um conjunto convexo, então, se menos 1 e 1 são subgradientes, a combinação convexa entre esses dois subgradientes também tem que ser. Então, por isso que qualquer inclinaçãozinha que a gente pega entre menos 1 e 1 vai me gerar uma aproximação linear por baixo. Veja que se eu tentar dar um fôlego mais aqui, ó, se eu colocar um 2, por exemplo, eu não vou conseguir obter uma aproximação linear que fique por baixo sempre, ó. Se a gente observar aqui, a partir do momento que ele passa, a inclinação passa de 1, ó,
ela começa a ficar por cima da minha função, percebe? Então, essa é a ideia de subdiferenciabilidade que a gente precisa ter para conseguir trabalhar com essas funções que têm pontos de não diferenciabilidade. A ideia de diferenciação automática, que é o segundo conceito que é importante, é o pacote de diferenciação que a gente vai estar usando dentro do Julia para implementar a nossa função. Então, o Julia, né, tem um pacote de diferenciação automática em que ele calcula de forma exata o valor da derivada ou de um subgradiente para a gente, sem erro de arredondamento ou de aproximação. Né? Isso é muito bom. Então, com isso, a gente consegue implementar um método de feixes. Né? Basicamente, o método ele, consiste em você criar um modelo convexo para a sua função, né? E aí a gente vai gerar uma sequência de candidatos, né? O método vai acabar gerando uma sequência de candidatos para minimizador. Claro, essa sequência de candidatos, no início, ela não necessariamente ela é decrescente. Então, a gente precisa criar uma segunda sequência, que a gente vai chamar de sequência de centros de estabilidade, que são somente dos pontos capazes de gerar um decréscimo suficiente da minha função. Né? Para ganhar uma certa estabilidade, a gente define uma norma primal e a sua respectiva norma dual, a partir de uma matriz M definida positiva, e a gente define os erros da linearização, né? Porque como esse meu modelo convexo, nada mais é do que um modelo gerado a partir de planos de corte da minha função. Então, eu vou fazendo aproximações lineares para ela, né? E aí eu acabo tendo um erro aí nessa linearização por aproximar a minha função f desse modelo. Com isso, ou seja, o conjunto dos meus subgradientes e seus respectivos erros de linearização, eu gero um conjunto B, que seria o meu feixe. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro, vou entender. Aqui eu coloquei o método para vocês, mas é o algoritmo, mas eu não vou explicar ele com tantos detalhes, eu acho que a ideia geométrica fica um pouquinho mais intuitiva para a gente entender. Como que funciona esse problema, né, em níveis? Basicamente, eu quero minimizar a distância, né, do próximo ponto candidato e o centro de estabilidade atual, né, em que eu estou. Na realidade, isso sujeito a que o meu modelo seja menor que um determinado nível. Então, na prática, o que eu estou tentando fazer é projetar o meu centro de estabilidade, né, no meu conjunto viável. Né? Ou seja, vamos tentar entender isso aqui melhorzinho. Né? Aqui eu trouxe uma figura. Em azul, a gente tem a função que a gente está querendo minimizar. Em verde, a gente tem exatamente o que seria o nosso modelo convexo. É uma aproximação linear por partes da função. E aí, essa aqui, Z, é a nossa função que a gente vai querer minimizar. Ou seja, eu quero projetar o meu centro de estabilidade, que é esse pontinho aqui, que me gerou o melhor valor de função objetiva até o momento, e eu quero projetar ele na região viável. O conjunto viável é justamente todos os pontos em que o modelo fica abaixo dessa minha linha tracejada aqui, que é esse LK. Né? Como que é gerado esse LK, esse nível? Ele nada mais é do que uma combinação convexa entre um limitante superior para a minha função, e esse limitante superior vai ser justamente o valor do meu centro de estabilidade, né, a cada iteração, e um limitante inferior, né, que a gente precisa dar no início das iterações. Então, fazendo uma combinação linear aqui, né, desses dois limitantes, a gente define esse nível. Né? Claro, se eu quiser né, dar um fôlego maior para o método, eu posso fazer uma combinação convexa em que eu dou mais peso para o limitante superior. Né? Então, eu vou ter um conjunto viável maior. E se eu né, quero ser um pouco mais exigente, né, restringir mais, eu posso colocar um limitante, essa combinação convexa mais próximo do limitante inferior. Mas veja que, por exemplo, se eu colocasse isso por aqui, né, eu teria um conjunto viável que seria vazio, né, porque não tem nenhum ponto né, abaixo aqui, né, que é negativo. Né, então, ficaria um conjunto vazio. Eu teria que atualizar novamente os valores dos limitantes para poder fazer uma nova iteração. Né?
Então, aqui está a variação em níveis, de fato, né? Que o método de feixes a gente pode implementar vários tipos de variantes, vários tipos de problema, mas aqui a gente está implementando a versão em níveis, que é essa daqui. Então, um segundo ponto que é muito importante da gente colocar é a questão da compressão do feixe, né? Porque conforme a gente vai iterando, a gente está sempre colocando um parzinho a mais naquele meu conjunto B. Então, a gente precisa de técnicas para tentar reduzir isso, né? E aí a ideia é a gente tentar comprimir todas aquelas informações numa única aproximação linear. Então, veja, aqui eu substituí aquele conjunto linear por partes por uma única linearização. Percebe? Então, isso aqui vai ficar claro o porquê que eu fiz isso logo mais. Aqui está a rotina de compressão do porquê que eu estou utilizando ela. Bom, então, quando a gente fez a implementação, a gente precisava testar isso, né? Então, um problema bastante legal e que tem essa característica de não diferenciabilidade é o problema da árvore de Steiner euclidiana. Basicamente, dado 3 pontos, né, não colineares em R2, a gente quer encontrar um ponto S, tal que a soma das distâncias entre cada um desses vértices aqui, A, B e C, seja a menor possível, né? Então, a gente pode pensar que a gente está querendo encontrar aí por exemplo, um ponto que seria, sei lá, eu tenho três cidades e que eu quero instalar uma antena que seja mais próxima, por exemplo, dessas 3 cidades, né? Seria algo similar a isso. Então, para isso, a gente, né, implementou o programa em Julia, a gente usou o Gurobi como nosso solver quadrático. Então, a gente gerou 3 conjuntos de triângulos, né, aleatórios, né, de tamanhos 320, 3.200 e 32.000 triângulos. E a ideia era resolver, né, encontrar o ponto de Steiner para esses triângulos, né, a partir do método de feixes em níveis. E aí a gente fez 4 versões desse algoritmo. Um que a gente não faz compressão resolvendo o seu problema de forma primal. Um que a gente faz compressão resolvendo o seu problema primal também. E aí, né, sem compressão, mas resolvendo o problema dual, e com compressão resolvendo o problema dual. Então, o primeiro experimento era, bom, será que o ponto inicial em que a gente dá para o método vai interferir ou seja, vai favorecer alguma dessas versões do algoritmo, né? Então, aqui a gente, né, eu fiz alguns plots para a gente analisar o que acontece com cada uma dessas versões quando a gente inicia com um ponto aleatório, eu coloquei em parênteses aqui um A, e o baricentro, né, que é um ponto ali razoavelmente próximo ali da nossa solução. Se a gente observar, né, em pares, né? Aqui está sempre o algoritmo e eu estou testando ele 2 vezes, uma com um ponto aleatório, outra com um ponto sendo baricentro. A gente pode ver que a variação não é tão grande assim, né? Eles acabam ficando dentro mais ou menos do mesmo, quase próximos um dos outros, então todos estão mais ou menos na mesma faixa, por aí a gente já consegue perceber que a partir de um ponto aleatório ou do baricentro, não está favorecendo ou desfavorecendo nenhum deles, né? O que a gente nota é que quando a gente faz parte do baricentro, né, o número de passos sérios do algoritmo é um pouquinho maior do que quando a gente parte de um ponto aleatório, né? E a gente percebe que o número de passos nulos, né, ou seja, quando a gente... Passos nulos seria quando aquele conjunto viável, né, fica vazio, e aí eu preciso atualizar aqueles limitantes, né? A gente percebe que o número de passos nulos, em alguns casos, quando a gente parte do baricentro, reduziu, ficou razoavelmente menor do que quando a gente partir de um ponto aleatório, né? E que os passos sérios estão razoavelmente maiores. Então, isso dá um indício de que o baricentro é um chute inicial muito bom para a gente começar qualquer uma dessas versões, mas que ele não vai favorecer nenhuma delas. Então, a gente pode começar a analisar isso sem nenhum viés. E aí, o segundo teste que a gente fez foi, bom, será que o alfa, né, daquela combinação convexa entre os limitantes, né, inferior e superior, tem um impacto muito grande no desempenho dos métodos? Ou seja, impacto aqui, ou seja, desempenho, eu estou classificando como sendo
a quantidade de subproblemas quadráticos que eu estou resolvendo, né, a cada iteração, né? Então, se a gente pensar nas versões em que a gente tem compressão, né? Então, eu realizei alguns testes, né, com um problema primal e dual, usando alfa 0.2, depois 0.5 e 0.8. Né? A gente pode perceber aqui que quando a gente tem um alfa 0.2, né, isso implica que eu estou dando um fôlego maior para o método, ou seja, aquele meu nível L, ele está mais próximo do meu limitante superior. A gente percebe que a gente resolve muito menos problemas quadráticos, ó, algo assim no máximo de 40, aqui, ó, quando a gente está fazendo sem compressão primal, e algo no máximo de 50 quando a gente faz com dual. E quando a gente vai para o outro extremo, ou seja, com 0,8, isso já, né, o máximo pode atingir até 100. Então, a gente percebe que quanto mais folga, né, quanto mais a gente, né, fôlego a gente dá para o método, menos problemas quadráticos a gente vai estar resolvendo. E isso acontece também quando a gente está fazendo com compressão. Claro, na compressão a gente acaba fazendo um pouco mais resolvendo um pouco mais de problemas quadráticos em comparação com, né, sem compressão, mas a gente percebe que também quando a gente está com alfa 0,2, né, a gente tem um melhor desempenho, né, entre as versões. E aí eu peguei um problema, né, da literatura, né, esse aqui eu acho que está nas referências, é o problema do Dono e Pesa-Mosca, onde eu tenho um Steiner generalizado, ou seja, eu tenho mais pontos, então eu vou ter mais pontos de Steiner aí para eu encontrar, e agora eu dou pesos para essas distâncias, né? Então a distância de um vértice a um determinado ponto de Steiner tem pesos diferentes, né? Nesse caso aqui, com essa configuração de pontos e com esses pesos, a solução ela acaba ficando nesse vértice E aqui, ó, né? Que é um dos vértices do polígono. E ao resolver isso no Julia, né, com as 4 versões também, a gente obteve a mesma coisa. Então, a solução em qualquer uma das 4 versões foi para o meu ponto, para o vértice, como era de se esperar. Então, isso garantiu, né, validou para a gente as 4 versões que a gente implementou, né, além do baricentro, dos triângulos. E aqui a gente pode fazer uma análise, né? Aqui eu peguei o generalizado para fazer essa análise, de como é feita essa atualização do gap, né? Então, um dos critérios de parada será que o gap entre o limitante inferior e superior já está suficientemente pequeno? Né? Então, aqui a gente consegue perceber, né, que no início das iterações ali, eles ainda estão bem distantes uns dos outros, mas que logo nas, né, antes das 10 primeiras iterações, a coisa já começa a ficar né, pequenininha. Bom, minhas considerações finais as 4 implementações que a gente fez foram validadas e elas obtiveram, né, sucesso. Né? A gente percebeu isso a partir dos casos do baricentro e com esse, né, da literatura né, que era em R6. E o ponto inicial em que a gente inicia o método, ele não interferiu na convergência, né, em nenhuma das 4 implementações. Claro, alguns ficaram, né, tiveram um desempenho um pouco mais mais custoso, né, mas todos convergiram. E que a escolha do parâmetro alfa gera um impacto muito grande nesse desempenho computacional. Ou seja, quanto mais próximo do limitante inferior, mais custoso vai ficando, né, essas implementações, né, porque eu vou ter que resolver um número de subproblemas quadráticos muito grande. Quanto mais próximo, mais fôlego eu dou, ou seja, mais próximo do limitante superior, mais econômico fica, né, o desempenho fica melhor. E no maior problema que a gente analisou, a gente acompanhou essa redução do gap e ele, de fato, como a gente pôde observar, a redução ocorre assim muito rápido, né? Em 10, 15 iterações ele já está praticamente né, coincidindo um com o outro. Bom, essas foram as principais referências que eu utilizei no meu trabalho, né? E logo mais né, na defesa aí eu vou ter alguns testes a mais para a gente apresentar, por exemplo, qual dessas instâncias de implementações seria
melhor, enfim. Bom, era isso. Obrigado pela atenção. Perguntas? Seu áudio tá mudo, Angélica, desculpa. O Rodney ainda me lembrou e eu esqueci. Então, a gente vai agora abrir para as perguntas. O pessoal que quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aqui nos comentários. Então, vamos fazer perguntinha para o coleguinha. Enquanto o pessoal pensa numa pergunta que vai fazer, Tá. te parabenizando. Pelo celular, só porque eu acho que minha bateria vai acabar e eu não trouxe meu carregador. Olha só. Por sorte, deu tempo de apresentar. Certo, mas assim, você disse que... Eu vou tentar fazer uma pergunta, não sou da otimização, então é algo bem leigo mesmo. Quando você falou lá que você tomou o alfa igual a 0,2, certo? Você falou que teve menos problemas, só que aí eu acho que você até concluiu no final que esses problemas vão estar muito caros, né? Ainda sendo muito caros, ele tá te dando um resultado satisfatório, assim, é algo que vale a pena? Você me ouviu? Sim. Tá. Não, quando a gente faz com alfa 02, o que acontece é o seguinte, eu estou tendo mais passes certos. Então, na verdade, toda vez que estou resolvendo o problema quadrático, o meu conjunto viável é razoavelmente grande. Então, eu sempre consigo projetar o meu centro de estabilidade para o conjunto viável. Então, eu não estou resolvendo nenhum subproblema à toa, né? Então, por isso que ele acaba tendo um desempenho melhor. Mas quando eu estou com alfa 0,8, significa que eu estou trabalhando com um conjunto viável muito pequeno. E aí pode ocasionar de ou o meu centro de estabilidade já ser um ponto viável, e aí a projeção dele é ele mesmo, ou o conjunto viável é vazio. Então eu vou ter que atualizar novamente os limitantes e resolver de novo o problema. Então, por isso que ele fica um pouquinho mais custoso, porque eu meio que resolvi à toa. Não é à toa porque, ao resolver, a gente... Agora ficou no seu celular, né? Opa, agora caiu. Ainda bem que eu vim para cá. Não é à toa porque, ao resolver esses problemas quadráticos, né, a gente percebeu que a gente precisaria atualizar os limitantes para que, né, para ser possível você sair do lugar, para você poder atualizar o centro de estabilidade. Mas todas as versões, independente do valor do alfa, ali, eles conseguem convergir para a solução do problema. Como eu estou com funções que são convexas, né? Então, o nosso minimizador, ele é global. Então, todos convergiram para o minimizador global do problema. Que bom. Então, Rodney, a lista, o sorteio está pronto? Sim, já está então, ok, pronto. A gente vai realizar o sorteio agora com o Rodney, tá? Vou tirar minha carinha aqui. Deixa eu... Bom, o livro que a gente vai sortear é Lattices Applied to Coding for Reliable Secure Communications. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu tinha que ter assinado minha presença, eu acabei não fazendo isso. Nossa. Jean, a próxima vez participa das outras sessões para ganhar. Vai ter mais sorteio, ainda tem mais 2 dias. A gente já fecha antes, porque vem um trabalhinho além não, sem problema, sem tá problema. Bom? Então, aqui são os códigos. Uhum. A gente vai sortear. E esses são os 3 números ganhadores. Aí a gente lembra que as regras estão no site, quem quiser conferir lá como é que funciona o esquema para ganhar os livros, é só visitar o site. E a gente agradece a presença de todo mundo. E fiquem atentos, ainda tem mais uma sessão temática hoje, mais 2, na verdade, e uma mesa redonda sobre concurso público, mais tarde. Obrigado, Jean, e parabéns pelo trabalho.